E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá nos acompanhando aqui no YouTube, tá? Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal. Dia 19/11, tá? Se eu não me engano, são 9 joguinhos hoje, tá? Muito jogo no planejamento de trabalho e bora pra cima, tá? Só comentar sobre o grupo Free, mais um dia que a gente não acertou a nossa dica do dia, tá? Fomos atrapalhados pela lesão do Yannis antes de ontem e ontem o Franz Wagner fez o favor de fazer 18 pontos ao invés de 20, tá? Jogou no final ali, pelo amor de Deus, mano. Não vou nem comentar. No mês, uma unidade 1,02 para ser mais exato. E na temporada, menos 0,10 unidades, tá? Na parte do grupo VIP também a gente não tá bem nesses últimos dias, tá? Demos uma queda ontem nas unidades. Eu acho que a gente pegou menos 2 unidades ou menos 3, não sei. Mas tá aí na tela, tá? 2,68 unidades no mês. Realmente nós demos uma queda, nós já chegamos em 7 unidades. Mas isso acontece, tá? Pode acontecer. Mesmo assim, na temporada ainda estamos 12,20 unidades, beleza? Lembrando, se você quer entrar no nosso grupo free, link na descrição. Se quer assinar o nosso VIP também, link do nosso site aí na descrição. E bora lá pra cima, sem enrolação, pro nosso vídeo de hoje. Chegando aqui agora, minha família, no nosso primeiro jogo de hoje, tá? Cleveland Cavaliers e Houston Rockets. Possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr., que tá como questionável, Alperen Sengun e do outro lado, Donovan Mitchell, Sean Merrill como questionável, DeAndre Hunter, Ivan Mobley, Jarrett Allen. Lembrando que Darius Garland continua fora, tá? Vamos lá. Em relação à pontuação aqui, eu já vi que esse jogo tá um pouco fechado, tá? Então, tomar bastante cuidado em relação a essas pontuações aí, tá? O que poderia ser interessante aqui, na minha visão, seria 18 pontos do Alperen Sengun, tá? Eu acho que apesar do Cleveland jogar com dois bigs, o Alperen Sengun, na minha visão, tem tudo para chegar a essa linha de 18 pontos, tá? Já que ainda mais porque o Jabari Smith pode ficar fora, tá? Caso ele seja, eu acho que dá para esperar. Caso ele seja confirmado fora, dá para pegar aí essa linha de pontos baixas do Alperen Sengun, tá? Esse jogo, como eu falei, tá um pouco fechado, então tomar cuidado em relação às decisões que vai tomar, tá? Em relação às assistências aqui, o que é que a gente pode ver? Na minha visão, não vejo nada de muito interessante, além de 3 assistências do Ivan Mobley, tá? Eu acredito muito que a defesa vai estar sobrecarregada também, principalmente vai estar no Donovan Mitchell, mas principalmente também no Ivan Mobley, e eu acho que ele tem tudo para dar essas 3 assistências, tá? Tá muito bem no quesito na temporada e pode cobrir essa linha sem maiores problemas. Em relação aos rebotes, eu gosto dessa linha do Alperen Sengun, tá? De 10 rebotes, acho que ele tem tudo para pegar de novo. Por mais que o time do Cleveland tenha bons bigs aí, bons reboteiros, o time do Rockets é o time que mais pega rebotes na liga e o Alperen Sengun cobrindo sempre essa linha aí, sem muita variação, tá? Deve cobrir com certeza isso aí mais uma vez, tá? Em relação a rebotes, só isso mesmo. Em relação às bolas de três, mercado também bem fechado, bem complicado. A única coisa que eu me arriscaria em pegar seria uma bola tripla aqui do Ivan Mobley, tá? Essa aqui do Chamério é legal, mas o ideal é que ela suba um pouco, tá? Se ela subir para 1,23, 1,25, com certeza tem valor. Até porque o Houston cede muitas tentativas de 3 pontos, tá? Em relação à arbitragem, a arbitragem que fica um pouco em cima do muro, mas tende aí pro over, tá? Então, vamos dar uma olhadinha se tem alguma oportunidade legal aqui. Tô achando as linhas muito esticadas. Muito esticadas as linhas para essa arbitragem. Não vou pegar nada. E nesse jogo é só isso. Nesse segundo jogo de hoje, Indiana Pacers e Charlotte Hornets, a gente vem aqui com os possíveis quintetos iniciais na tela, tá? LaMelo Ball, Knopel, Zion James, Miles Bridges e Ryan Kalkbrenner, tá? E do outro lado, Andrew Nembhard, Benedict Mathurin, Jarvis Walker, Pascal Siakam e Isaiah Jackson, tá? Em relação à pontuação aqui, que pode ser legal, tá? Caso ele jogou 25 minutos na última partida, eu acho que hoje ele tende a jogar mais, tá? Na minha visão, isso aqui é muito interessante, tá? 20 pontos do Benedict Mathurin, o cara tá assumindo aí em relação. Jogou 28, 25 minutos na última partida e anotou 25 pontos. Ele tá com um volume de jogo muito absurdo. Eu acho que hoje ele tem tudo para chegar a essa linha. Mas quer ser mais safe? Quer ficar mais tranquilo? Vai aqui, ó. Na linha baixa dele, 16 pontos e 23 também. Tá bem legal, tá? Em relação à pontuação, outra coisa que eu acho interessante aqui é essa linha baixa do Colin Sexton, tá? 12 pontos. O 22 poderia estar um pouco mais alto, tá? Na minha visão, isso aqui poderia estar mais alto, mas mesmo assim ainda tá legal, dá para botar com alguma coisa para complementar. Em relação às assistências, gosto dessa linha do LaMelo Ball, tá? Essa defesa dos Pacers está longe do que era a defesa da temporada passada, ainda mais sem o Aaron Nesmith, tá? Que tá machucado.
Então, eu gosto muito dessa linha aqui do LaMelo Ball. Acho que dá, deixa eu ver aqui, acho que a linha deve ser 9, né? Acho que dá para explorar no máximo 8 assistências, tá? Passando disso, eu não pegaria absolutamente nada em relação à assistência do LaMelo, tá? Se passar de 8. Em relação às assistências, só isso. Em relação aos rebotes, vamos lá. Eu gosto dessa linha aqui do LaMelo Ball, tá? De 5 rebotes, acho que ele tem tudo para pegar. O time do Indiana tem uma transição muito rápida, acaba cedendo muitos rebotes e o LaMelo fica sempre muito bem posicionado dentro do garrafão. Dá para explorar até menos, tá? Porque é óbvio aqui que a linha de 3 rebotes é absurda, tá? Mas se você conseguir pegar 4 rebotes em outra casa, eu acho que fica bem legal, tá? Em relação às bolas de 3, uma coisa que pode ser interessante aqui sejam 2 bolas de 3 do Andrew Nembhard, tá? Isso aqui pode ser legal. E eu gosto também dessa linha do Sion James aqui, Sion James, 1,43 para ele matar uma bola de 3. A arbitragem, assim como o primeiro jogo, também tende a ser um pouco over, tá? Tende a ser over, não significa que vai ser, mas a tendência é que seja, tá? Em relação aqui aos lances livres, deixa eu dar uma olhadinha. Tá um pouco esticada essa linha do Benedict, apesar dele cobrar muito. Não vou pegar nada também, tá? Nada de lance livre nesse jogo. E nesse jogo aqui é só isso, bora pra cima. Chegando aqui em mais um jogo, tá? O terceiro de hoje, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors, tá? Possíveis quintetos iniciais na tela, Emmanuel Quickley, Brandon Ingram, RJ Barrett, Scottie Barnes e Jakob Poeltl. Do outro lado, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Justin Edwards, Dominic Berlo e Andre Drummond, tá? Lembrando que Joel Embiid, Paul George e Kelly Oubre fora, com ausências importantes aí pelo time dos Sixers, tá? Vamos lá. Em relação a esse jogo aqui, a pontuação, tá? O que pode ser interessante aqui, na minha visão, são esses 12 pontos do Emmanuel Quickley, tá? Para mim é um cara que tá pontuando bastante, tá cobrindo essas linhas e deve vir mais uma vez, pelo menos para 12 pontos aí. Em relação ao time dos Sixers, na minha visão, com todas essas ausências, o volume de jogo do Tyrese Maxey vai ser absurdo, tá? E para mim, é praticamente inevitável o Maxey não anotar 30 pontos hoje, tá? Ele tá numa fase muito boa, não significa que ele vai chegar no jogo e vai fazer. É óbvio que existe uma variação, até porque o nome é aposta, né? Que senão o nome seria certeza. Mas, se a gente for olhar o contexto, a dificuldade que o Toronto vai trazer para o Philadelphia, com certeza o Tyrese Maxey tem tudo para chegar a esses 30 pontos devido ao volume de jogo, tá? E a gente vai explorar isso aqui. Em relação à pontuação, só isso. Em relação às assistências, o que é que eu gosto aqui, tá? Eu gosto muito dessa linha do Quentin Grimes, tá? De 3 assistências, acho que ele tem tudo para cobrir. É um cara que sempre chega a essa linha, tá? E gosto também dessas 3 assistências do Brandon Ingram, tá? Também pode ser bem interessante. Em relação aos rebotes aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Pô, eu gosto dessa linha do Poeltl, tá? De 7 rebotes dele aqui. Acho bem interessante. Acho que ele tem tudo para cobrir e deve cobrir mais uma vez, tá? Engatou aí nos rebotes de vez e deve chegar aí pelo menos a esses 7 no jogo de hoje, tá? Em relação aos rebotes, só isso aí. Não vou pegar mais nada. Em relação às bolas de 3, eu gosto dessa linha do Quickley, tá? De 2 bolas triplas. Mas tomar um pouco de cuidado, tá? O que pode ser interessante aqui também são 2 bolas de 3 do RJ Barrett, ó, de 1,62. Eu gosto bastante dessa linha, beleza? Já ia trocando o jogo, que isso? Em relação à arbitragem, tá? A arbitragem que tende a ser um pouco faltosa, tá? Talvez uma das arbitragens mais faltosas da noite aí. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, esquece isso aqui, tá? Apertei sem querer. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mercado, tá? De lances livres. Pô, se essa linha do Drummond tivesse 1,5, eu com certeza pegaria isso aqui, tá? Em relação às demais, eu acho que as linhas estão um pouco. Tem que ter um pouco de cuidado, não tá tão diversificado assim. Não sei se eu me arriscaria em 7 lances livres do Maxey, tá? Acredito que não. Apesar da arbitragem ser faltosa, não sei se eu me arriscaria em nada aqui. Não tem nada que chama muito a minha atenção. Ficar ligado aí, então, no mercado de faltas, que não tem na 365. Já cansei de falar aqui nos vídeos. Então, nesse jogo, é só isso. Chegando aqui em mais um jogo agora, tá? Miami Heat e Golden State Warriors, possíveis quintetos iniciais na tela. Stephen Curry, Will Richard, Moses Moody, Jimmy Butler e Draymond Green. Lembrando que o Curry tá como questionável, assim como o Jonathan Kuminga, tá? Que voltou a ser, pelo menos tá no relatório de lesões ali. Davion Mitchell, Norman Powell, Pelle Larson, Andrew Wiggs e Bam Adebayo também como questionável. Esse jogo é tanto quanto complicado, a gente vai dar uma analisada aqui bem básica dele. Mas a gente tem que pensar nas possíveis ausências de ambas as equipes, tá? Em relação à pontuação, aqui essa linha do Butler, na minha visão, tá interessante. É uma lei do ex, é o cara que vai voltar a Miami aí. Não sei se é a primeira vez, acredito que sim, tá? Acredito que é a primeira vez que ele vai jogar em Miami contra o Miami desde a sua saída.
pode estar interessante isso aqui, porque ele gosta desse tipo de ambiente, tá? Se o Curry for confirmado fora, essa odd vai cair ainda mais. Mesmo assim, eu acho que ainda dá para pegar a linha de pontos dele. Se o Curry for confirmado para o jogo, eu acho que essa linha tende a subir um pouco, então temos que esperar. Em relação à pontuação do Miami Heat, tá? Eu gosto muito, mas muito dessa linha do Andrew Wiggins. A gente tem também uma lei do ex aqui desse outro lado, tá? Dá para pegar até isso aqui, ó, 13 pontos, 1,28, tá bonito, tá? Apesar de ele veio de um jogo de 6 pontos na última partida, dificilmente ele vai sequenciar duas partidas ruins dessa forma, tá? Em relação às assistências aqui, tomar um pouco de cuidado, linhas estão extremamente esmagadas, tá? Então não vou pegar nada até pelas incógnitas desse jogo, tá? Em relação aos rebotes, também vou ficar off aqui, tá? E em relação às bolas de 3, pô, duas bolas triplas do Norman Powell eu gosto muito, tá? 1,25. Acho que tem tudo para ele cobrir essa linha aí sem maiores problemas. Essa linha do Curry tá um pouco esticada, tá? Essa defesa do Miami cede muitas bolas triplas, mas a linha tá um pouco esticada. Como a gente não tem muitos jogadores do Golden State, para poder analisar, fica um pouco complicado, mas fica ligado aí, porque essa defesa de perímetro do Miami é uma das piores da liga inteira, tá? Em relação à arbitragem, tá? A arbitragem que tende a ficar um pouco em cima do muro. Na minha visão, eu não consigo ver nem a arbitragem pendendo tanto para over quanto para under, tá? Então, tomar bastante cuidado em relação a isso aí. Não sei se eu pegaria nada aqui nesse jogo. Aparentemente não, linhas um pouco esticadas. Beleza? Nesse jogo é só isso e bora lá pro próximo. Chegando aqui agora em mais um jogo, tá? Pelicans e Denver Nuggets na noite de hoje. Possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Jamal Murray, Cameron Johnson, Peyton Watson, Aaron Gordon, Nikola Jokic. Do outro lado, Jeremiah First, Trey Murphy, Herbie Jones, Zion Williamson, que tá como questionável, e Derek Queen, tá? Lembrando que do lado do Denver Nuggets, o Christian Brown continua fora, tá? E aí a gente tem também o DeJounte Murray e Jordan Poole ainda fora pelo lado dos Pelicans. Pontuação. Primeiro, só falar em relação ao jogo, tá? Eu acho que esse jogo aqui tem tudo para ser um favoritismo bem interessante do Denver Nuggets, mas eu achei essa linha menos 6,5 de handicap um pouco esticada, tá? Se tivesse um pouco mais baixa, dava para explorar melhor. Acho que menos 6,5. Não sei se eu pegaria não, mas o pior é que a tendência desse jogo aqui é ser um amasso, tá? Então tem que ter cuidado aqui em relação ao jogo acabar antes do tempo, tá? Em relação à pontuação, eu gosto aqui desses 15 pontos do Trey Murphy, independente se os Pelicans vai sem o Zion ou com o Zion, tá? Se for sem o Zion, aí dá para explorar aquele handicap ali, porque eu acho que os Pelicans é bem inferior, tá? Se for com o Zion, mantenho aqui nesses 15 pontos do Trey Murphy, mas não vou pegar nada de handicap, tá? Em relação às assistências, gosto dessa linha do Jokic, tá? 10 assistências, ó, já caiu aqui para uns 58, tava em 60, tá legal. Eu acho que pela defesa que os Pelicans têm, o Jokic vai deitar e rolar e tem tudo para cobrir essa linha. Eu acho que deve vir mais um triple-double do Jokic, tá? 1,86, mas se você jogar aqui, ó, nem sei como é que vai estar agora, já que caiu. 1,90, tá? 1,90 aqui, se botar 10 rebotes e 10 assistências, pode ser interessante, tá? Eu acho que vem mais um triple-double dele na noite de hoje, tá? Em relação aqui às assistências, só isso. Em relação aos rebotes, eu acho que ele tem tudo para cobrir essa linha de 13, mas dá para explorar 12 ou 11, tá? Pode ser bem interessante aí. Passando aqui, ainda em relação aos rebotes, vamos dar uma olhadinha aqui o que pode ser legal. Nada, tá? Nada, tipo assim, não vejo nada que me chama muita atenção, é tudo muito arriscado. Talvez aqui 3 rebotes do Jamal Murray pode ser legal, tá? 1,27, nada mais. Além disso, vamos focar 100% aí no Jokic, tá? Em relação às bolas de 3, o que pode ser legal aqui nesse jogo, tá? Eu acho que os caras vão ter muito espaço, porque a defesa dos Pelicans é bem abaixo, tá? Acredito que o Peyton Watson, se for titular e tiver uma minutagem legal, tem tudo para matar essa bola aqui, tá? Na minha visão, é bem interessante. Já olhando aqui na parte da arbitragem, tá? A arbitragem que tende a ser um pouco em cima do muro também, tendendo para o over, tá? Então ficar ligado, vamos dar uma olhadinha aqui nesses mercados. Não sei se tem alguma coisa que chama muito a minha atenção. Pô, eu acho que caso ele vá para o jogo e não tenha uma limitação de minutos, isso aqui pode estar legal, tá? Zion Williamson, 8 lance livre, ó, de 1,90. Acho que tem seu certo valor. É um cara que tava cobrando muito lance livre antes da sua lesão, mas só se não tiver limitação de minutos. Se tiver, não vou pegar absolutamente nada nesse jogo, tanto quanto complicado. É só isso. Chegando agora em mais um jogo, tá? Minnesota Timberwolves e Washington Wizards. Mais um jogo que eu acho que vai ser um abalo total, tá? Vamos só confirmar aqui os possíveis quintetos. CJ McCollum, Keyshawn George,
Bilal Coulibaly, Chris Middleton e Alex Sark tá como questionável. Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels como questionável. Julius Randle e Rudy Gobert, tá? Pra mim, vai ser uma massa total. O Minnesota tá muito bem, com a defesa muito bem encaixada, tá? E o ataque poderosíssimo, liderado pelo Julius Randle e pelo Anthony Edwards. Com certeza devem cobrir esse handicap menos 8.5 aqui. Eu deveria ir sem medo, tá? Eu acho que dá para explorar até no máximo aqui um 10.5, 11.5 aqui estourando, tá? Vendo nas outras casas de aposta. É um jogo que tem que ter muito cuidado em relação ao que pode acontecer, tá? Um jogo que pode acontecer, pode acabar antes do tempo, mas é aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Para o jogo acabar antes do tempo, ou o jogo vai ser extremamente coletivo e todo mundo vai pontuar, ou um cara vai puxar aí, vai destruir logo e resolver a parada, tá? Em relação a isso, eu acredito que até pelo último jogo que foi, o Anthony Edwards tem tudo para anotar esses 25 pontos aqui, tá? Mas em relação à pontuação, só isso, não vou pegar nada além. Outra coisa que pode ser legal são essas 3 assistências do Donte DiVincenzo, tá? Ele vem de 2 jogos sem cobrir essa linha, mas eu acho que deve vir aí para pelo menos essas 3, tá? Eu ia até falar de uma do Gobert aqui, que eu até mandei no grupo VIP, 2 dias atrás, mas um e-mail não vou pegar, tá? E até pela questão do questionável do Jaden McDaniels, tá? Apesar do McDaniels ser possível ausência, acho que não muda muito o parâmetro do jogo, vai continuar sendo um possível garbage time aí, o famoso blowout, tá? E pode ser legal aqui também em relação aos rebotes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não tô curtindo essas linhas, tô achando um pouco esticadas, então não vou pegar nada, tá? Nas bolas de 3 um pouco complicado, tá? Um mercado tanto quanto complicado. Se for para o jogo, eu gosto dessa linha do McDaniels, tá? De uma bola de 3, mas nada mais além disso para cá, tá? Já passando aqui para a parte dos lance livres, tá? E comentar sobre a arbitragem. Vamos aqui. É a arbitragem que tende a ser um pouco faltosa, tá? Minimamente, tá? Fica ali tendendo para o over. Vamos ver se tem alguma oportunidade bem interessante aqui para a gente buscar. As linhas estão um pouco esticadas, tá? Mas eu acho que dá para explorar 2 lances livres do Donte DiVincenzo. Acho que ele tem tudo para cobrir aqui. É um cara que às vezes agride muito a cesta e deve sofrer pelo menos uma faltinha, já que esse time de Washington leva muito os jogadores adversários à linha do lance livre. Tá? Em relação a esse jogo, só isso aqui e bora lá pro próximo jogo. Chegando aqui agora em mais um jogo, tá? Oklahoma City Thunder e Sacramento Kings. Muito cuidado nesse jogo. É mais um daqueles que eu acho que pode acabar antes do tempo, tá? Russell Westbrook, Kay Wells, Zach LaVine, DeMar DeRozan e Drew Wilbeck, tá? Lembrando que o Sabonis está fora do jogo de hoje. E do lado do OKC, SGA, né? O Shai Alexander, Kayson Allen, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, tá? O time praticamente completo aí, só sem o Jalen Williams, tá? Em relação à linha do handicap, menos 10.5 pro Thunder, achei um pouco esticado, achei um pouco exagerado, podia estar ali menos 7.5 pra gente trabalhar, mas é o normal, tá? O normal é que o Thunder vá mais uma vez e atropele, principalmente jogando em casa e o Sacramento sem os Sabonis. Esse time de Sacramento precisa de um rebuild, não se encontrou, tá? E aí fica uma situação bem complicada. Vamos lá, em relação à pontuação aqui, o que pode ser legal, tomar um pouco de cuidado com essa pontuação do Shea, tá? Cara, você tá jogando geralmente 3 quartos aí, nem tá voltando para jogar o último e tá sobrando na pontuação. Mas, por exemplo, no último jogo só anotou 23 pontos, então não sei se pegaria alguma coisa. Que eu pegaria nesse jogo aqui que pode ser legal, tá? Eu gosto dessa linha de 11 pontos do AJ Mitchell aqui, para mim é uma boa oportunidade, é um cara extremamente pontuador, vai sair do banco e com certeza deve fazer pelo menos esses 11 pontos aí diante desse time do Sacramento Kings, que ele deve ter até uma minutagem maior, porque é um perigo iminente de garbage time aqui, o blowout nesse jogo, tá? Em relação à pontuação, não vou pegar mais nada, não vou me arriscar muito nesse jogo no geral, tá? Em relação aqui às assistências, pô, que pode ser legal, pode ser essas 3 assistências do Hartenstein aqui, pode ser interessante, tá? Eu acho que tem tudo para ele chegar a essa linha e no mais é isso, tá? Em relação aos rebotes aqui, tá um pouco fechado, tá? Não sei se eu pegaria alguma coisa. Talvez aqui 7 rebotes do Chet Holmgren, tá? 1,47. Acho que ele tem tudo para pegar e deve cobrir aí também essa linha, tá? Em relação aqui às bolas triplas, vamos lá. Em relação às cestas de 3, eu gosto dessa linha do Lu Dort, tá? Acho que ele veio muito bem no último jogo e deve continuar essa toada. Deve anotar pelo menos essas 2 bolas de 3 aí no jogo, tá? Em relação aqui ao Chet Holmgren, também gosto bastante dessa linha. E é isso nessa parte dos jogadores aqui. Vamos dar uma olhadinha na arbitragem, tá? A arbitragem, ela tende a ser um pouco under nesse jogo, tá? Então, ficar ligado em relação a isso aí, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Que pode ser legal. Pô, eu gosto dessa linha do Russell, mano. Por mais que a arbitragem seja under, eu acho que o Russell tem tudo pra cobrir essa linha, porque ele é um jogador extremamente agressivo à cesta. Com certeza hoje contra o Oklahoma ele vai querer ter um volume de jogo absurdo. Lei do ex aí, sim, reencontrando mais uma vez com a torcida de OKC que gosta muito dele. Então, 4 lance livre pode ser interessante aqui dele. Em relação às demais linhas, eu gosto dessa de 4 lance livre do chat também. E nada mais além disso, tá? Na minha visão, nada mais tão interessante nesse jogo. E bora pra cima no próximo. Chegando agora no penúltimo jogo de hoje, tá? Dallas Mavericks e New York Knicks. Possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Jalen Brunson, que tá como questionável. Landry Shamet, Michael Bridges, Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson. E do outro lado, Brandon Williams, Maxi Christie, Cooper Flag, PJ Washington e Daniel Gafford, que tá como provável, assim como o Derek Lively, tá? O Diano Nobe continua fora aí pelo lado do New York Knicks. Em relação à pontuação, tá? O que eu acho legal aqui, que eu acho que deve acontecer novamente, principalmente pelo jogo sem casa. Cooper Flag marcar 13 pontos, tá? Tá muito bem, parece que se encontrou nesse time do Dallas Mavericks e deve anotar pelo menos esses 13 pontos. Acho que dá para puxar até uns 15 pontos dele aqui. Pode ser bem legal, tá? Em relação aqui à pontuação, outra coisa que pode ser interessante são 10 pontos do Landry Shamet, tá? Eu gosto dessa linha. O cara tá muito bem, tá jogando uma boa minutagem e com certeza deve anotar pelo menos esses 10 pontos. Se quiser um pouco mais safe, vamos aqui ver como é que tá essa linha. Baixou 7 pontos dele aqui, tá legal também. 1,25 tá interessante. Em relação às assistências, tá? Eu gosto dessa linha do Jalen Brunson, tá? Ó, de 1,27 para ele dar 5 assistências. Essa defesa do Dallas Mavericks para mim não me convenceu ainda. Tá longe de estar muito interessante. Então eu gosto dessa linha aqui dele, tá? Em relação aos demais jogadores, não sei se eu pegaria nada. Aqui 3 assistências do D'Angelo Russell pode ser bem legal, tá? É um cara que vem do banco, mas que distribui boas assistências aí, tá? Acho que isso aqui é bem interessante, dá pra gente explorar. Em relação aos rebotes, continuo gostando dessa linha do Karl Anthony Towns de 10 rebotes, tá? Acho que ele tem tudo para cobrir e vai cobrir na minha visão mais uma vez, porque esse time do Dallas cede um pouco de rebotes aí, bem bestas, eu diria, principalmente rebotes ofensivos, tá? Por mais que tenha o Daniel Gafford hoje, que ele tá comprovável, o Karl Anthony Towns deve cobrir essa linha mais uma vez e continuar 100% na temporada. Eu acho que ele tá buscando sempre nos seus jogos esse 100% aí, tá? Em relação às bolas de 3, tomar um pouco de cuidado, uma linha que pode ser legal são essas duas do Shemet, tá? Acho que tem tudo para ele cobrir essa linha aí. E em relação às 6x3, só isso. Vamos dar uma olhadinha aqui na arbitragem, tá? A arbitragem que tende a ser bem faltosa, tá? Uma das arbitragens mais faltosas da noite. Então, a gente traz aqui, deixa eu ver como é que tá essas linhas, tá? Tem que ter cuidado, porque mesmo sendo uma arbitragem bem faltosa, pode ser uma arbitragem que seja um pouco traiçoeira, tá? Então, ficar ligado nisso aí. As linhas hoje estão muito esticadas, tá? Não tô gostando desse mercado em geral, tá? As linhas estão um pouco forçadas na minha visão, mas uma coisa que pode ser legal aqui são esses 4 lance livres do Brandon Williams, tá? É um cara que é muito agressivo à cesta, tenta pontuar muito. Eu acho que ele tem tudo para chegar aqui 2 vezes sendo ali a linha do lance livre, tá? Eu pensei aqui nessas duas do Shemet, mas não sei se é uma boa opção, tá? Acredito que não. Só ali no Brandon Williams mesmo. E bora lá pro nosso último jogo de hoje. Chegando aqui agora no último jogo de hoje, tá? Portland Trail Blazers e Chicago Bulls. Possíveis quintetos iniciais na tela: Josh Giddey, Kobe White, Azak Okoro, Matas Buzelis e Vucevic. Lembrando aqui que o Trey Jones está como questionável, o Jalen Smith também, tá? Drew Holiday como questionável, Shaedon Sharpe, Tumani Câmara, Danny Avdija e Donovan Klinga. Lembrando também aqui que o Jeremy Grant está como questionável. Vamos lá. O mercado tá um pouco complicado aqui na minha visão, porque não tá aparecendo todos os jogadores de ambos os times, então tem que tomar cuidado, tá? Se eu fosse para escolher alguma coisa aqui que poderia ser legal, com certeza seria 20 pontos do Josh Giddey, tá? Acho que tá bem interessante, tá? Até para jogar no mais safe aqui, nesse 16 pontos tá bonito, tá? Tá legal. Acho que dá para explorar. Aqui também 20 pontos do Shaedon Sharpe também, acho bem interessante, é um cara que tem tudo para puxar uma boa pontuação no dia de hoje. Em relação às assistências, tá? Tomar um pouco de cuidado aí, porque são duas defesas bem compactas que costumam dar um pouco de dificuldade para os times adversários, tá? Não sei se pegaria nada, não. Não vou pegar absolutamente nada aqui. Outra coisa que eu gosto aqui são esses 7 rebotes do Josh Giddey, tá? Acho que ele tem tudo para cobrir e chegar pelo menos esses 7 rebotes. A odd tá bem interessante, tá? 7 do Vucevic também tende a acontecer. Em relação às bolas de 3, não sei se eu pegaria nada.
como eu comentei, mercado muito fechado no dia de hoje, tá um pouco complicado, ainda mais nesse jogo, sem você saber o cenário real, sem saber quem vai para o jogo, sem saber quem vai estar fora. E é isso. Em relação aos lance livres aqui e ao mercado de faltas, tá? A arbitragem tende a segurar um pouco a mão, então ficar ligado nisso aí. Não sei se eu pegaria nada nesse jogo aqui. Não tem nada que me chame muita atenção. Eu já tinha dado uma olhada previamente aqui. Não tem nada que tá tão interessante. Então, não pegaria nada. E nesse jogo é só isso. E foi, né? Nesses jogos é só isso. Bora pra cima. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nada, tá? A galera tá continuando gostando muito dos nossos vídeos, tá? Esses dias, nosso trabalho em geral não tem sido tão bom, mas eu não tenho vergonha de admitir isso, não. Tenho realidade de entender o mercado, entender que ele funciona no modo longo prazo, tá? Porque no longo prazo vai dar nós, não tem jeito. Vai dar Godeiro Tips no longo prazo. Não tem jeito, tá? Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta 01 aqui embaixo, como sempre. Vai lá, dá aquela comentada, beleza? 01 não, hoje eu quero que vocês comentem 00, tá? Comenta 00 aí, já vai se inscrevendo no canal, porque a gente tá chegando a quase a meta aí de 500 inscritos, tá? Acho que falta menos de 20 inscritos pra gente alcançar, então vai ser muito importante sua inscrição. Lembrando que grupo free, grupo VIP aqui na descrição, você pode conferir nossas planilhas também, porque nosso trabalho é 100% transparente, não temos vergonha de falar de negatividade e tratamos a realidade do mercado, tá? Eu acho que, na minha visão, isso é o mais importante. Eu tenho que ser muito franco com vocês que me acompanham, que me seguem e que estão aí do outro lado, beleza? Muito obrigado pelo seu acesso, tamo junto e até amanhã.